Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça na vida de uma das figuras mais complexas e, sem dúvida, mais importantes da história do Brasil, o padre Manuel da Nóbrega. Um homem que foi, ao mesmo tempo, um missionário, um baita estrategista político e, para muitos, um dos verdadeiros arquitetos do que viria a ser a nação brasileira. Para a gente entender o Manuel da Nóbrega, a gente precisa voltar no tempo. Pensa só, meados do século XVI, o Brasil era uma fronteira selvagem, sabe, um verdadeiro teste de fogo para a coroa portuguesa. Era um lugar que exigia muito mais do que só coragem, exigia uma visão extraordinária. E foi bem nesse cenário, caótico e cheio de promessas, que o Nóbrega entrou para a história. Então vamos lá. A nossa história não começa nas matas do Brasil, não. Ela começa bem longe, nos corredores acadêmicos de Portugal. É lá que a gente encontra o jovem Manuel da Nóbrega, um homem que estava sendo moldado pela fé e pelo intelecto. E olha que interessante. Esse detalhe mostra uma vulnerabilidade que, na verdade, acabou definindo a força dele. O Nóbrega era gago, e durante uma defesa acadêmica super importante em Coimbra, o reitor tentou desclassificar ele por causa disso. Mas o professor dele bateu o pé. E o Nóbrega não só continuou, como falou por mais tempo que o necessário, com uma clareza que deixou todo mundo de queixo caído. Desde muito cedo, ele aprendeu a transformar um obstáculo numa prova de determinação. A trajetória dele no começo foi bem clara, né? Ele nasceu na nobreza, teve uma educação de elite, mas escolheu o caminho do serviço religioso na Companhia de Jesus, que era uma ordem nova, cheia de gás, pronta para mudar o mundo. E essa missão o levaria para muito, muito longe de casa, atravessando o Atlântico, para uma terra que se tornaria sua grande causa e o seu maior legado. Com só 32 anos, o Nóbrega liderou o primeiro grupo de jesuítas que veio para o Brasil. E ele não veio sozinho. A missão dele estava totalmente ligada à do primeiro governador-geral, Tomé de Souza. Essa aliança, sabe, entre a igreja e o Estado, ia definir o futuro da colônia. A missão era dupla: construir um governo e, claro, salvar almas. Chegando em Salvador, a nova capital, Nóbrega não perdeu tempo. Ele fundou não só uma igreja, mas uma escola. Desde o comecinho, a estratégia dele era claríssima. A educação e a catequese, ou seja, o ensino da fé, seriam as ferramentas para construir uma sociedade nova por aqui. Mas olha só que ironia. O maior problema que ele enfrentou não veio dos nativos, não. Veio da própria igreja. O primeiro bispo do Brasil, Dom Pero Sardinha, tinha uma visão completamente diferente, muito mais rígida. E o ponto de discórdia era esse. A briga sobre como tratar os povos indígenas forçou o Nóbrega a tomar uma decisão que mudou a história do Brasil para sempre. Ele precisava de um novo lugar para sua missão, bem longe da influência do bispo. E foi aí que ele olhou para o sul, para além da segurança do litoral, rumo ao interior desconhecido. Uma decisão de uma audácia tremenda, que levaria à fundação de uma das maiores cidades do mundo. O método dele aqui foi muito claro. Não era sobre conquista pela força, era sobre estratégia e fé. Com um grupo pequeno, que incluía o jovem José de Anchieta, eles encararam a perigosíssima Serra do Mar e montaram um posto avançado lá no Planalto. Um lugar que iria mudar tudo. A data e o nome não foram por acaso, de jeito nenhum. Ao batizar o novo colégio bem no dia da conversão de São Paulo, o Nóbrega estava mandando um recado muito claro. Aquele lugar seria um centro de transformação, um farol da fé no coração do território indígena. Mas, fundar um colégio é uma coisa. Defender uma colônia inteira de uma superpotência europeia, bom, aí é outra história completamente diferente. O trabalho do Nóbrega estava muito longe de acabar. A ameaça dos franceses no que hoje é o Rio de Janeiro era uma questão de sobrevivência para a colônia. Eles não estavam só construindo um forte, eles estavam criando uma aliança estratégica com os tamoios, que eram inimigos ferrenhos dos portugueses. O projeto todo de Portugal no Brasil corria o risco de ser partido ao meio. E diante desse perigo imenso, qual foi a primeira resposta do Nóbrega? Não foi a espada, foi a palavra. Ele se tornou um diplomata, embarcando numa das missões mais perigosas da vida dele. Junto com Anchieta, Nóbrega foi até o coração do território inimigo em Iperuígue. A missão era de um risco absurdo. Enquanto Anchieta ficava lá como refém, uma garantia de vida, o Nóbrega negociava a paz. Essa frase de um chefe tamoio mostra bem a complexidade do desafio, né? Existia uma longa história de conflitos e Nóbrega estava lá, antes de tudo, para ouvir. Só que quando a diplomacia não deu certo, o papel do Nóbrega mudou de novo. O lado pragmático dele assumiu o controle.
Ele usou toda a sua influência e autoridade para ajudar a recrutar e organizar as tropas que, sob o comando de Estácio de Sá, finalmente expulsaram os franceses em 1567, garantindo o Rio de Janeiro para Portugal. Com a colônia finalmente segura, Nóbrega se voltou para a consolidação da sua obra, para garantir que ela sobreviveria muito, mas muito tempo depois que ele se fosse. O último grande ato administrativo dele foi mover o centro de operações dos jesuítas para a cidade do Rio de Janeiro, que era um ponto vital de estratégia. Com isso, ele estabeleceu uma presença educacional e religiosa que definiria a cidade por séculos. E aqui a gente vê de novo o lado planejador dele. Nóbrega não pensava só no agora. Ele criou fazendas autossuficientes para garantir que os colégios não dependessem só de doações da coroa. Foi um ato de uma visão de futuro incrível que garantiu que sua obra sobrevivesse. Esgotado, depois de décadas de um trabalho incansável, Manuel da Nóbrega faleceu no Rio de Janeiro. E, numa coincidência do destino, ele morreu exatamente no dia em que completava 53 anos, deixando para trás os alicerces de uma nova nação. Mas o legado dele não está só nas cidades e nos colégios que ele fundou, não. Está também nas palavras dele. Suas cartas do Brasil e os diálogos, por exemplo, são alguns dos registros históricos mais importantes do Brasil colônia. Eles são uma janela única para a mente do homem que ajudou a construir um mundo novo. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. Manuel da Nóbrega foi um missionário que protegeu indígenas da escravidão, mas, ao mesmo tempo, foi uma figura central na conquista das terras deles. A vida dele é o retrato das contradições da própria fundação do Brasil, uma figura imensamente complexa, cuja herança continua a nos desafiar e a nos fazer pensar até hoje.